Bom, e chegamos ao século XXI, né, gente? Se você nos acompanhou até aqui agora, a gente está falando um pouquinho sobre a linha do tempo do racismo estrutural. Isso aqui é uma campanha feita pelo Cívico, pela Trace Brasil, foi curada por mim. Alguns anos atrás eu tenho falado sobre racismo estrutural no nosso país e você pode seguir os três aqui. Segue aqui nas redes sociais. Com certeza o pessoal vai colocar aqui embaixo o lettering aqui de todas as redes sociais para vocês seguirem. Pois então, vamos lá. Chegamos no século XXI falando um pouquinho sobre racismo estrutural, já fomos no século XIX, onde os negros eram proibidos de estudar, de ter terras, as leis eugênicas dizendo que pessoas brancas eram superiores a pessoas negras. No século XX, as vozes negras continuavam sendo impedidas de participar de várias discussões, de estarem em escolas boas, católicas ou evangélicas, ou escolas particulares no nosso país. Nós tivemos a Lei do Boi, que impediu que pessoas negras tivessem acesso às universidades, ou que permitiu com que mais pessoas donas de terra tivessem acesso lá. Mas para isso eu vou pedir para você voltar lá. Aqui hoje a gente vai falar o que acontece no século XXI. Na virada do século XX para o século XXI, a gente começa uma discussão no Brasil sobre a inserção de pessoas negras no ensino superior. Na verdade, a discussão no nosso país sobre ações afirmativas vai acontecer de forma tardia e com um grupo de pessoas que se viu contra, principalmente, as políticas que a gente vai chamar de políticas de cotas. No nosso país, nós vamos ter vários grupos que serão beneficiados pelas cotas. Pessoa com deficiência, indígenas, pessoas de baixa renda, pessoas de escolas públicas e também pessoas negras. O Brasil é tão racista que ele só vai discutir a cota para pessoas negras e não vai discutir nenhum dos outros sistemas que também estão participando para colocar outras pessoas no ensino superior no nosso país. E é aí que a gente chega nos dias de hoje. A partir de 2001, o sistema de cotas vai ser implementado, primeiramente, se eu não me engano, na Universidade Nacional de Brasília, e daí várias vozes vão se ver contra esse movimento. Lembrando que as cotas vão colocar milhões de pessoas pretas, pobres, periféricas, mulheres, pessoas com deficiência, indígena, nas universidades. E é por isso que hoje nós estamos discutindo tantas questões sociais no nosso país. Isso porque quem frequentava as universidades no nosso país eram basicamente pessoas brancas e privilegiadas que não tinham objetivo nenhum de discutir a inserção de outras pessoas no ensino superior. A revolução que acontece na discussão social do nosso país se dá principalmente pela entrada de milhões e milhões de pessoas com outras visões no ensino superior do nosso país. E aí, essas pessoas vão fazer uma outra leitura de Brasil e contar uma outra história do Brasil. No século XXI é que o Brasil vai pela primeira vez olhar para empregados e empregadas domésticas, principalmente na discussão de 2012, dizer que essas pessoas podem ter 13º salário, que elas têm que ter carga horária e jornada de trabalho fixo, e o Brasil vai se ver assim contra a lei que vai ser chamada a PEC das domésticas. Ou seja, toda vez que o Brasil vai ter um avanço nas leis, um grupo de brasileiros vai se entender como o sabedor de tudo e que não quer incluir outras pessoas aí dentro. Entende? Que o racismo estrutural no nosso país é o que vai impedir discussões muito profundas para que o nosso país possa avançar. E é por isso que nós chegamos em 2020 com uma pandemia avassaladora e que vai mostrar todos os gaps que acontecem na nossa sociedade. E é daí que a gente vai ver o quanto as pessoas nas periferias estão sofrendo, como a gente vai voltar a ter insegurança alimentar e como a gente vai viver num país que tem dois países. Um país que gosta de viajar para ir num parque na Flórida, ver uma pessoa vestida de rato dando tchau para criança, enquanto tem um outro país em que a maioria da população preta, pobre, periférica vive a horas e horas do local de trabalho, recebe uma remuneração muito baixa e ainda por cima, durante a pandemia, se vê desamparada por uma sociedade que é realmente muito desigual. Por isso que no século XXI, durante toda essa discussão que está acontecendo só agora, nós estamos vendo, por exemplo, que depois do George Floyd, muitas empresas estão se colocando agora nessa posição de trazer mais pessoas negras para dentro das suas empresas. Isso porque 20 anos depois das cotas, nós estamos tendo milhares e milhares de jovens que estão entrando no mercado de trabalho, procurando uma nova forma de trabalhar e se colocando nesse lugar de procurar empregos que até então eram vistos só para pessoas brancas de classe média ou pessoas que não eram periféricas.
Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa linha do tempo do racismo estrutural, porque ela é muito importante para a gente entender o Brasil pelo que ele é. Muita gente diz o seguinte: eu acho que todo mundo é igual, a gente não devia discutir diferença, mas eu queria contar pra você, você não mora na Noruega, a gente não é todo mundo igual, a gente mora num país que começou na escravidão de mais de 5 milhões de pessoas. E se meu nome é dos Santos, é porque alguém permitiu outra pessoa a escravizar os meus bisavós, tirar o nome deles, colocar de Todos os Santos, que vai virar AD dos Santos, e hoje eu estou aqui. Eu sou descendente direto do maior crime cometido pela humanidade com pessoas negras e você precisa entender sobre isso. O meu nome é AD Júnior. Eu espero que você possa continuar estudando sobre a linha do racismo estrutural e entender que essa pauta cabe a todos nós. Se há violência, se há um carro blindado, se há algum segurança no shopping, se há um carro forte, se há um motorista, se há um segurança no prédio, isso é porque o nosso país é muito desigual, porque há pobreza extrema nesse país e porque a gente não discutiu nos últimos anos o porquê dessas diferenças. A gente precisa discutir isso a partir de agora. Está nas nossas mãos entender o racismo estrutural, por que ele existe e por que a gente precisa fazer uma diferença para as próximas gerações não perpetuarem esse tipo de absurdidade, que é uma palavra que eu mesmo inventei. Do mais, eu gostaria de agradecer a você que participou aqui conosco dessa linha do tempo do racismo estrutural, que é patrocinada pelo Cívico Trace Brasil e que foi feita com o maior carinho por uma equipe incrível que está super preocupada em mudar esse mundo e fazer a diferença para melhor. Segue a gente nas redes sociais, meu nome é AD Júnior, até mais e tchau, tchau!